Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Bem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 3, capítulos 80 e 81. O 80 é de 10 de junho de 1900. Ofício de vítima, castigos. Parece-me que o meu adorável Jesus continua a dividir em dois a justiça, derramando um pouco em mim e o resto nas pessoas. Esta manhã, especialmente quando me encontrei com Jesus, me destroçava a alma ao ver a tortura do seu dulcíssimo coração ao castigar as criaturas. Era tanto o estado sofredor no qual se encontrava que não fazia outra coisa que emitir contínuos gemidos. Tinha na cabeça uma túpida coroa de espinhos, toda encarnada, tanto que a cabeça parecia um conjunto de espinhos. Então, para aliviá-lo um pouco, eu disse-lhe: Diz-me, meu bem, o que é que tens que está a sofrer tanto? Permite-me que te tire estes espinhos que não tampouco te atormentam. Mas Jesus não me respondia. Aliás, nem sequer escutava o que eu dizia. Então me pus a remover aqueles espinhos, um por um, e depois os pus sobre minha cabeça. Agora, enquanto fazia isto, vi que em lugares longínquos devia acontecer um terremoto que faria matança de pessoas. Depois Jesus desapareceu e retornei em mim mesmo, mas com suma aflição minha, ao pensar no estado sofredor de Jesus e nas desgraças miseráveis da miserável humanidade. Nas desgraças da miserável humanidade. Então, nesse trecho aqui, a Luísa ali fazendo ofício de vítima e a previsão de castigos. E ela vê Jesus, todo sofredor, todo ali com a coroa de espinho, de forma bastante intensa, esses espinhos agudos na cabeça dele. Ela fala até, parece que encarnou ali dentro da cabeça dele, de tão forte que era, de tão cravado que estavam esses espinhos na cabeça dele. E ela começou a falar, né, conversar com ele, querendo saber o motivo. E só que ele não respondia, ele não dava atenção para ela, parecia até que nem escutava ela. E aí ela toma a atitude de ir removendo os espinhos da cabeça dele, vai tirando, e, e aí ela tem essa visão de um terremoto que vai acontecer. Mas ela teve várias experiências de ter o contato sensível ali com Jesus, vendo ele sofredor, choroso, cheio de penas, cheio de chagas. Quantas vezes ele compartilhou com ela essas penas, outras vezes não compartilhava com ela. E ela percebia, né, porque ele ensinava que as penas ali era por causa das ofensas, ou porque ele estava castigando, que a justiça estava agindo. Mas, de qualquer forma, ele ficava no estado deplorável, como se ele estivesse sendo ali, aqueles momentos, os últimos momentos dele sobre a terra, que foi o flagelo, a crucificação e tudo mais, é como se estivesse sempre acontecendo em tempo real. Na verdade, a gente sabe que no tempo, para Deus não tem o tempo, né? Tudo é um dia perene, como a gente viu no trecho ontem. Tudo é um dia perene para Deus. A eternidade é um dia perene, um dia que não termina. E, e por causa de toda essa realidade dos pecados, das ofensas, das ingratidões dos homens, e ele por ser a cabeça de nós, todos os seus membros, tudo que o ser humano faz vai ali afetando, vai fazendo com que Jesus sofra por causa dessa realidade, está ligado a nós. E o que a gente pode sempre fazer, né? Aquilo que estiver dentro da nossa realidade, dentro do nosso estado de vida, que pode ser que a nossa vontade tenha, que a nossa liberdade, a nossa vontade tenha ali a opção de escolher para não ofender o Senhor, a gente tem que fazer.
mas muito mais na divina vontade, a gente sabe que é a vida dele, né? E ele vai compartilhar conosco também os sofrimentos, a vida, aquilo que ele recebe das criaturas, ele também compartilha com a alma, assim como ele compartilhou tantas vezes com a Luísa, ele também compartilha conosco. Muitas vezes estados de ânimo, dores físicas, muitas realidades ele vai compartilhar. E algumas delas, elas estão diretamente relacionadas a nós mesmos. Não é só dessas outras criaturas que ele compartilha conosco, mas até mesmo nós mesmos, realidade nossa mesmo, de miséria nossa mesmo, que ele faz com que a gente perceba que a gente precisa passar por aquele momento de dor, de sofrimento, ou de pena, de angústia, ou seja, do que for, para poder saber ali que a gente também, aceitando aquela realidade, a gente está reparando, não só pela nossa falha, pela nossa pequenez, mas também por causa das outras criaturas. E no capítulo 81, de 12 de junho de 1900, a obediência faz pedir a Jesus que a faça sofrer para impedir os castigos. Esta manhã, ao vir o meu amável Jesus, comecei a dizer: Senhor, o que fazes? Parece que estás a ir longe demais com a justiça. E enquanto queria continuar a falar para desculpar as misérias humanas, Jesus impôs silêncio, dizendo-me: Cala-te. Se queres que me entretenha contigo, vem beijar-me e curar-me com as tuas habituais adorações. Todos os meus membros sofredores. Assim comecei pela cabeça e depois, pouco a pouco, pelos outros membros. Oh, quantas chagas profundas tinha aquele corpo sacrossanto, que só de olhá-las dava horror. Então, não apenas tinha terminado, desapareceu, deixando-me com pouquíssimo sofrimento e com um temor. Quem sabe como se derramará sobre as nações, porque não se dignou derramar sobre mim as suas amarguras. Pouco depois veio o confessor e disse-lhe o anterior, e ele disse-me que hoje, por obediência absoluta, quando fizer a meditação, deves pedir-lhe que te faça sofrer a crucificação e que deixe de mandar os flagelos. Então, quando fiz a meditação, assim que fez ver-lhe, roguei de acordo com a obediência recebida, mas não me pôs atenção. E mais, agora se fazia ver que virava as costas das pessoas, agora que dormia, para não ser importunado por mim. E que, sei eu, me sentia a morrer, porque não se preocupava em me fazer obediência. Então tomei coragem e, pondo toda a confiança na santa obediência, o tomei por um braço e, movendo-o para despertá-lo, eu lhe disse: Senhor, que fazes? Este é o amor que tens pela a tua virtude predileta da obediência? Estes são os elogios que te deram tantas vezes? Estas são as honras que lhe concedestes, até dizer que te sentes abalado e não podes resistir à virtude da obediência, e sentes-te cativado pela alma que se doa a esta virtude que agora parece que não te importas de me obedecer? Enquanto isto e outras coisas dizia, que me prolongaria demasiado se quisesse descrevê-las, o bendito Jesus, sacudindo-se, como atingido por uma violência de dor, rompeu em abundante pranto e, soluçando, disse: Nem eu quero mandar açoites, é a justiça que me obriga, quase à força. Mas tu, com este falar, queres me ferir ao vivo e tocar-me uma fibra muito delicada para mim e muito amada por mim. Tanto que não quis outra honra em outro título que o de obediente. E para te fazer ver que não me importe de te fazer obedecer, contudo, o que a justiça me obriga a não fazer, te compartilho em parte as dores da cruz. Enquanto fazia isso, desapareceu, deixando-me contente porque me fez obedecer e com um desgosto na alma, como se tivesse sido causa de fazer chorar ao Senhor com o meu falar. Ah, Senhor, peço que me perdoes. Ela também pedindo para que ele faça, ela, na verdade, ela recebe a obediência do, ela, o confessor pede, fala para ela que quando ele viesse era para ela falar para ele que era para crucificá-la, para poder evitar os flagelos, evitar os castigos. Então é interessante essa relação da Luísa, do confessor, Jesus, quando ali o confessor está em sintonia, está entendendo o processo, o que está acontecendo, e sabe também que ela sofrer impede muitos castigos, muitos flagelos, segura em parte o braço da justiça.
E o confessor faz uso da autoridade sacerdotal para colocá-la em obediência. Então, ele dá para ela a obediência, ela tem que sofrer. Então, e como ela não tem o poder de sofrer por si própria, porque tudo vem de Jesus, ela precisa estar lhe implorando para que ele faça ela sofrer, para que ele dê a ela a crucificação. Então, nossa, como interessante, né? Porque a gente poderia pensar, nossa, se o confessor der obediência ali, deveria acontecer, ela deveria entrar em sofrimento, mas não depende da vontade dela entrar no processo de sofrimento, porque ela está ali para obedecer e ela vai, né, convencer, nesse capítulo, ela convence Jesus a dar para ela ali o sofrimento, para poder, ao menos em parte, livrar os castigos, mas ela não tem poder de entrar em sofrimento por conta própria, e porque é Jesus que vai fazer isso, né? Porque é um processo ali que ela, como alma vítima, está totalmente nas mãos dele, entregue. É ele que está no controle, no comando de tudo. E também o confessor sabe disso, não é? Também o confessor, com uma palavra simplesmente mágica, vai falar: não, você vai agora sofrer. E aí ela começa a sofrer por causa que o confessor deu obediência. Não é mágica, é um trabalho de Jesus. Então é bastante interessante tudo isso, né? Que essas experiências que ela narra, tudo que ela viveu e o quanto que né? Ele fala, né? Que ele tinha uma íntima relação com a obediência. Foi a virtude assim com que ele tinha muito. Ele teve bastante relação com a obediência, né? Então, ela usa dessa também, desse argumento, ela usa de muito argumento ali, ela vai falando, e ela fala que não falou, não descreve tudo, porque ela deve ter ficado horas ali tentando convencer Jesus a dar para ela obediência, de fazê-la sofrer. E só que ela sofrer, ele fazer ela sofrer para poder livrar outras criaturas, ele sofre também. Essa que é a questão. Ele não deixa de sofrer porque ela está sofrendo. Ele ameniza o sofrimento dele por causa do ofício de alma vítima, mas não tira, de certa forma, se, né, se de repente pudesse ali, não, então eu recebo em mim o sofrimento, Jesus vai ficar sem sofrer nada, mas não é assim que funciona, né? Porque ela também está ligada a ele e o sofrimento dela também reflete nele, então tudo reflete nele. Então é isso. É bastante interessante esses diálogos, esse relacionamento dela com ele, aquilo que ela vai falando, né? Como que ele aparece para ela, e tudo isso é importante para a gente tomar conhecimento e ver como que se desenvolve uma vida mística, como que se desenvolve uma vida, ali um relacionamento espiritual com o Senhor. Claro que a nossa vida não é igual à da Luísa, é muito diferente, mas a gente pode ter nesses relatos que ela faz, a gente pode ter ali como é que eu vou dizer? Dá para a gente informações de como que a gente deve se portar, como que a gente deve se apresentar, como que a gente deve se relacionar com o Senhor. Claro que ela é bastante impertinente, mas ela tem ali os motivos, né? Ela é uma alma vítima, todo o trabalho que ele fez, né? Ela deixou ela meio dependente ali do contato físico, da sensibilidade e tudo mais. Foram longos e longos anos de trabalho, não foi da noite para o dia que o Senhor modelou a alma da Luísa. Foram mais de 60 anos que ela esteve sobre uma cama. Ela viveu 82 anos, e nesses 82 anos, boa parte da vida dela foi de convivência com Jesus. Ela começou na adolescência a ter as experiências. E aí ela fica na cama ainda no final da adolescência, ainda no início da juventude dela, ela já assume essa realidade de alma vítima e vai para a cama. Então é muito relacionamento, é muito intenso o relacionamento dele, né? Dele, Senhor, com ela, alma vítima. E por causa do plano, né? Do projeto, de tudo que ele tinha para fazer nela. Mas é interessante, a gente tem algumas coisas que a gente pode ajudar-nos de como a gente também deve, né, rezar as orações que ela fazia, como é que a gente deve se posicionar em muitas circunstâncias diante do Senhor. Amém, Fiat.